iremos dar início a mais um tema sobre inovação, né? O que são os processos, quais são os papéis na organização, né? Definir o que é um processo não requer nenhuma combinação complicada ou extensa do conceito, né? Na verdade, qualquer pessoa conhece intuitivamente o significado da palavra, mesmo que possa encontrar dificuldade para expressá-lo. Isso porque, diferentemente de conceitos como tecnologia ou matéria-prima, a ideia de processo é mais intangível e descreve a forma como desenvolvemos nossas atividades. Eis aqui uma primeira característica que lhe confere essa certa complexidade de tratamento, né? O que nós vamos trabalhar. O que vocês estão vendo? Na verdade, para representar, né, quando a gente tem uma representação de uma organização, né, a gente tem que deixar descrito quais são as atividades que nós vamos estar realizando. Né? Ali a gente trabalha com eventos de negócio, com recursos consumíveis, temos os nossos fornecedores, né? E vamos avaliar o quê? A forma que o que nós temos de instalações, se essas pessoas estão totalmente treinadas para mexer com essa nova tecnologia, quais são essas regras que a política da instituição está seguindo, né? E qual é o contexto de tudo isso? Para quê, né? Que a gente tem uma percepção do quê? De ter o quê? Resultados desses negócios que foram colocados, que foram implantados, né? Se esse produto de serviço está chegando adequadamente, né? Se tem qualidade, né? E qual é a opinião das pessoas que estão utilizando tudo isso? A gente pode ter uma avaliação ali no nosso meio de trabalho, no nosso ambiente hospitalar, porque a gente vai ter uma aprovação melhor e vão conseguir decifrar isso direito, né? Para se representar o que faz uma organização, ou seja, quais são as atividades que nela são executadas, se inicia o desenho pelo nível mais macro possível, recebendo essas grandes atividades com o nome de macros processos, que seria o quê? Eu vou planejar, e nisso eu vou vender, eu vou comprar o materiais suficiente, né? Vou comprar o que eu preciso, os componentes necessários, eu vou montar o meu produto, né? E vou entregar ele. E aí eu vou fazer um quê? Um gerenciamento dos meus recursos, né? E vou acabar o quê? Administrando essa minha finança. Por quê? Eu vou gerenciar, eu vou saber quanto que eu gastei, o que eu investi, como foi investido e preciso administrar tanto aquela questão de finança, quanto que está entrando, quanto que está saindo e quanto que vai entrar. Né? Eu preciso avaliar isso. Então, assim, processo não é nenhuma combinação complicada, né? Nós precisamos o quê? Conhecer, né? E dar valor ao significado dessa palavra, né? Para caso que a gente encontrar alguma dificuldade, a gente consiga resolver, consiga expressar tudo isso, né? E aí a gente tem o que? A questão de tempo, né? Que cada macroprocesso pode ser detalhado em processos que são compostos por atividades operacionais. Eu vou vender. Mas aí, para eu vender, eu preciso planejar essas vendas, né? Eu preciso fazer visita para os meus clientes e eu preciso fechar o pedido. Como vai funcionar? Eu vou numa empresa, né? Vou fornecer lá o meu produto. Vou visitar essa empresa para saber se, na verdade, elas têm recursos suficientes, se realmente tudo que eu estou propondo para eles vai ser utilizado. Né? Se tiver tudo aqui, a gente fecha o negócio. Fechou o negócio, nós vamos iniciar um processo, né? Que é o quê? Que é o produto, que é o serviço que vai ser realizado, né? Eu vou fazer essa avaliação desse processo do começo ao fim, né? E eu preciso entregar com qualidade, né? Então, assim, vai haver pressão e eu preciso o quê? Ter uma atenção com esse meu cliente, né, com tudo que eu estou fazendo, porque eu preciso avaliar essa área pública, eu preciso ver o que foi determinado, se é na área de farmácia, como um exemplo, eu tenho que avaliar quais são os materiais necessários e essenciais que eu não posso deixar, né? Eu vou me preocupar sempre o quê? Em gerar benefícios, né? Isso é importante para mim, porque com isso eu vou o quê? Aumentar a minha qualidade, eu vou diminuir o meu tempo de custo, né? Eu vou fazer as coisas no tempo adequado. Modelo de cadeia de valor, né? O que a gente vai falar um pouquinho sobre esse modelo de cadeia de valor?
A gente tem um planejamento, né? Nós temos uma estratégia, eu avalio como que eu quero efetuar, vou planejar isso. E aí eu vou comprar todos os insumos necessários. Vamos dar um exemplo, agora aí na questão do Covid, a gente precisa dos insumos necessários. Então, eu vou planejar qual vai ser a minha estratégia. Eu preciso que uma quantidade maior de teste rápido, né? Eu vou ter o que? Preparar esses componentes, né? Como eu vou preparar? Eu tenho que treinar. Né? Eu tenho que treinar a minha equipe. E aí eu vou atender os meus clientes, porque aquele teste que eu demoraria de 30 dias, né? 48 horas, nós temos agora um teste que em questão de alguns minutos já se sai o resultado, né? E faturar e receber. Eu sei o que? Que eu vou investir, né? Mas eu preciso faturar no que é melhor nessa questão de tecnologia, para me receber uma pontuação e uma vantagem nisso tudo. Porque meu hospital vai ser um hospital mais reconhecido, vão saber que naquela unidade eu possuo um teste rápido para detecção do Covid-19, então a gente vai avaliar tudo isso. Eu preciso gerar recursos humanos para isso, eu não posso fazer aleatoriamente sem ter uma condições. A minha parte financeira tem que estar bem administrada, eu não posso simplesmente agir por impulso, querendo comprar algo que eu não tenho condições, né? E eu vou cuidar o quê? Da minha parte da minha infraestrutura, né? Não adianta eu ter o equipamento e não ter uma área apropriada para poder aplicar tudo isso que eu estou fazendo. Eu vou fazer um mapeamento de tudo isso que eu vou estar executando, certo? E aí, esse mapeamento de processo, né? O registro da forma em que se deve ser executadas as atividades dentro de uma organização é requisito básico para que a operação possa desenvolver dentro do parâmetro de qualidade aceitável. Isso é essencial, né? Dessa forma, se impede que cada colaborador execute suas tarefas conforme sua vontade ou conveniência, tendo que seguir um padrão conhecido e aprovado. Simplesmente eu não posso achar que eu tenho um teste rápido, que eu vou colher do jeito que eu quero. Não. Todos têm que estar treinados, porque a gente volta lá quando eu falei que eu tenho que ter o material, mas eu tenho que ter uma equipe capacitada e treinada para tudo isso, certo? Essa documentação, além do próprio conjunto de atividades e respectivo fluxo que determina a sequência em que as mesmas são executadas, pode comportar também outras informações relevantes sobre o processo, tais como responsável, custos e tempo. Eu preciso fazer esse mapeamento para eu saber o que vai ser preciso, quais são as tarefas, quais são as atividades, quais são os processos, né? E como que vai ficar esse o meu macro processo, né? Eu não posso simplesmente agir por impulso. E aí eu vou fazer um padrão de modelagem. Como que é isso, né? É o desenho básico para que se realize o mapeamento desse processo. Quando se utiliza um gráfico, ele contém os objetos que deverão ser preenchidos com informações durante as reuniões. Então, eu posso simplesmente fazer como? Posso fazer um mapeamento, né? Faço um mapa ali, eu posso colocar a minha atividade, qual é o meu cargo, função, quais são as regras dos meus negócios, que área vai atuar, quais são os documentos que eu preciso que entre e saia, né? A questão da TI, vai estar tudo ok, tudo organizado, eu não vou ter falha, vou ter algum problema, algum risco operacional, eu vou ter conhecimento e habilidade adequada, onde eu vou envolver o quê? Meus funcionários, meus colaboradores, né? A equipe inteira, né? Entre outros processos que a gente pode estar executando, né? Então, assim, eu faço uma avaliação, eu faço um gráfico lá e eu vou colocar qual é a atividade essencial que eu quero, né? Então, assim, será que todo mundo vai conseguir caminhar da forma correta? Será que apenas uns, né? Se eu seguir o caminho X, todos vão conseguir? Será que apenas se eu for pelo caminho Y é o caminho mais apropriado? Será que se eu colocar dois métodos, dois caminhos diferenciados, eu consigo simultaneamente ter um resultado melhor? Então, eu vou avaliar tudo que eu tenho de tecnologia para a gente fazer um aprimoramento de toda essa situação que nós temos aí em questão. Então, o que é importante a gente entender, né? Que nessa parte de mapeamento, devemos sempre executar as atividades
de forma básica, né? O principal é de forma básica. E a gente vai fazendo uma operação, vai desenvolvendo dentro lá dos parâmetros de qualidades que nós temos, mas um parâmetro que seja aceitável, né? Eu não posso impedir, né, o meu colaborador de executar algum tipo de tarefa, né? Mas também não posso deixar com que ele haja conforme ele vê que é de conveniência dele, né? Que é da vontade dele. E não, eu tenho que seguir um padrão que seja conhecido e aprovado por todos, né? Esse é um dos fatores importantes aí nessa questão de padrão de modelagem e também nessa questão de fazer um mapeamento, né? Sobre essa forma que nós vamos trabalhar. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho e a gente volta com o próximo tema, se Deus quiser.